Começamos. Gente, pensei em começar essa saga agora da leitura de Gênesis, tá? Que a gente pega o entendimento agora pelo começo, né? A gente leu 2 ali, tá? Beleza, mas nada como começar pelo começo, né? Ler Gênesis. Gênesis é bem grande, ó. Depois tem Levítico. Gênesis tem 50 capítulos, bem grande. Vamos esperar aí um pouquinho para ver se o pessoal chega. Dois minutos? Vamos esperar até 5, hein? Três minutinhos. Acho que eu já vou começar, né? Aí quem chegou, pega o bonde andando aí. Certo? Gênesis 1. O começo. O título é O Começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe as águas de águas. Chão, né? Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Então Deus fez o firmamento e separou as águas.
As águas ficaram abaixo do firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Não é assim. Então tem água, né? Um pouco de água em cima, um pouco abaixo do firmamento. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Ah, tá. Firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então, o firmamento, Deus chamou de céu. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Ah, então agora que é o chão, a terra. A parte seca, Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, que são plantas que deem sementes e árvores cujos frutos, esses frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie, e assim foi. Aí a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, árvore de frutos, outras árvores, plantas pequenas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Mas por que a tarde vem primeiro? Ele fez. Ah, ainda estava fazendo, não entendi. Disse Deus: haja luminares no firmamento, que é o céu, no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Esse negócio aqui de tarde vem primeiro, ou ele estava fazendo à noite, né? Ou porque ainda estava se organizando as coisas. Porque ele fez as coisas e passaram-se tarde e manhã depois. Então fez de noite, mais ou menos assim. Eu não sei, né? Faça os luminares, sol e lua, sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então o firmamento seria não o chão em si, o firmamento seria o céu, mas a terra como a gente vê, né, o azul assim, aquele contorno para deixar tudo aqui dentro sem voar para o espaço, né? As camadas, essas coisas. Gravidade, tudo mais. Aqui, ó, Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez estrelas também. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã. Olha lá, passaram-se tarde e manhã. E esse foi o quarto dia. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos. Voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu, ou seja, para dentro das camadas lá, onde fica a camada de ozônio, né? Tudo para cá para dentro. Nada para fora, né? Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. Todas as aves de acordo com as suas espécies, Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se,
Encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus ainda, né? Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos e os demais seres vivos, né? Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais sobre todos os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Domine sobre os peixes do mar, aves do céu, grandes animais e pequenos da terra. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, as aves e todos os animais que se movem pela terra. Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Aqui, ó. Eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Todas as árvores que dão frutos, elas servirão de alimentos. Então aqui ele disse até agora que só as plantas servem de alimento, né? Os animais era para dominar sobre eles. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, toda criatura que se move rente ao chão. E assim foi. Olha lá, eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Então os animais também comiam vegetais, né? E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Capítulo 2. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Adão e Eva. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Essa é a origem dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados leste, e ali colocou o homem que formara.
Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, né? Onde fica o jardim do Éden. Fica no Iraque. Jardim do Éden foi feito no Iraque. Então Deus colocou o Adão, o homem, a leste, em algum lugar do Iraque e colocou ele para o lado leste. O leste, vamos ver se a câmera... O leste é para lá, ó. Não sei se minha câmera está invertida. O leste aqui, no caso, é meu braço direito. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste. E ali colocou o homem que tinha feito, né? Então Deus fez um jardim para o lado leste e o homem ele colocou lá. No meio do jardim, no centro, estava a árvore da vida e outra árvore que era a árvore do conhecimento. Tá vendo? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Então são duas árvores. Colocou o homem para lá, no lado leste. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Primeiro rio, né? A primeira parte do rio que se divide. Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra ônix. O que é bidélio? Ah, uma pedra, né? Goma resina, comum no Oriente Médio e emprega para falsificar a mirra. Em seu estado natural, fica sob a forma de grandes rasgos esferoidais, vermelho ou marrom. Odor aromático semelhante ao da mirra e gosto muito amargo. Uma goma resina, como é que surge, né? Em seu estado natural. De onde vem o bidélio? É um produto da terra, né? É, alguma coisa da terra, né? Que é comum no Oriente Médio. Enfim. Aí tinha um rio lá. O primeiro rio chamava Pison, percorre toda a terra. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion, rio Gion. O terceiro rio corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre, o rio Tigre. E o quarto rio é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor, peraí. Uma unha aqui tá me incomodando. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. O Senhor Deus ordenou ao homem assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Estava instruindo ele. Coma de qualquer árvore do jardim. Porém, mas não coma
da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui ele já avisou, né? Acabou de criar o homem, colocou ele lá no leste, a árvore no meio, e já avisou. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome do que o homem desse e que o homem desse o nome a cada ser vivo, e esse seria seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só. Eles vão se tornar um só. Depois de grande, né, se tornar uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não sentiam vergonha de ficar pelados. Gênesis 3. Caraca, a queda do homem? Mas já a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E a serpente, perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? A serpente falando: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E disse a serpente assim: certamente não morrerão, perdão. A serpente falou assim: se vocês comerem, não vai morrer nada. Mentira, né? É o desejo, né? É o desejo interno já persuadindo. Mas Deus... Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aí já era, hein? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Comeu também. Rápido assim, hein? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, comeu e deu ao seu marido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher
os passos do Senhor Deus, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando assim: onde é que está você, homem? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ai, meu Deus. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, aquele que eu proibi vocês de comer, cara? Aí disse o homem: foi a mulher que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ele não falou assim, foi eu, ele culpou, né? Jogou a culpa. O Senhor perguntou então a mulher assim, ó: o que você fez, mulher? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é. Maldita você é entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais da terra. Sob seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar. E a mulher, a ele declarou assim, ó: mulher, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, ele pôs inimizade entre você e a mulher, no caso, a serpente, né, sendo maldita entre os animais. Aí agora, e ao homem ele declarou assim: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei para você não comer, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então é para sempre, né? Até que morra, né? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma o da outra árvore, né, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Ah, entendi. Então ele comeu só do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, né? No caso, para ele ter a vida eterna, ele foi tirado para ele poder não comer da outra árvore, né? Porque ele desobedeceu.
e mediante a desobediência ele ia também pegar o fruto da vida eterna, sem passar no caso, a provação, né? Se ele desobedeceu e depois ele come o da vida, ele ia ter a vida eterna, né? Sem precisar esforço, mesmo depois de tendo desobedecido. Então ele foi tirado do jardim para ele poder não comer acabar comendo da outra árvore também, porque ele se errou na que não podia, da árvore que dá a vida eterna também, ele ia acabar comendo. Entendeu? Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Caraca, no capítulo 2, capítulo 3, já caiu. Claro que na vida lá dele pode ter demorado mais um pouco, né? Alguns anos, assim. Aí ele colocou querubins lá. Vamos agora para o capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Então o primeiro que nasceu foi Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel foi o segundo. O segundo, Abel, tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta. Mas o Senhor não aceitou Caim e a oferta dele. Aí Caim enfureceu-se e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim assim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto, né? Com a cara de bravo? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aí o Caim ele falou para o irmão dele, o Abel. Vamos lá para o campo, Abel. Caim chamou o Abel para ir para o campo. Quando estavam lá, aí o Caim atacou seu irmão Abel e matou ele. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Aí o Caim respondeu: não sei. Eu sou responsável pelo meu irmão. E ainda tentou dar um fora, né? E eu sou responsável pelo meu irmão? Fazendo pergunta, né? Aí disse o Senhor assim: ó, o que foi que você fez? Escuta, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoo é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor então: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, você, né,
sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Aí Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos ver onde é que era. Ah, deve ser dentro do Iraque ainda, né? Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Então, se Caim teve relações com sua mulher, o Adão e Eva têm que ter tido mais filhos, né? Eu acho que seria assim, não tirado da costela dele também, né? Então, deve ser uma época em que não haveria esses problemas, né? De genética misturada, né? A não ser que seja tirado também da costela dele. Aí tá. Porque aqui não fala, né? Relações com sua mulher, ele engravidou, deu à luz a Enoque. Aí Enoque nasceu Irade. Olha tal. Então, o Caim aqui já virou avô. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael, Metusael, Lameque. Ah, então aqui, ó, todo mundo é um pai do outro, ó. O Enoque é filho do Adão. O Irade... Não, o Enoque é neto do Adão. Irade é filho do Enoque, então é neto de Caim. Então Irade é pai do Meujael é pai do Metusael, e Metusael é pai do Lameque. Então foi falando aqui das gerações, ó. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Então eu acho aqui, cara, que o Adão e Eva eles tiveram muitos filhos, só não falavam, né? Porque os únicos que fizeram alguma coisa fora do caminho foi o Caim. Então, dos outros não precisou falar, né? Precisou falar do Caim, do que ele fez. Então, se foi isso, Adão e Eva tiveram muitos filhos, eles não precisavam estar escritos porque eles tiveram uma vida normal, boa, né? Sem um pecado igual ao de Caim. Sem um pecado igual ao do Caim. Porque eles podiam errar em outras coisas, né? Mas só que do Caim foi o destaque. Aí tá. Lameque tomou 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão de Jabal era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me. Ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. Então ele matou 2 pessoas, né? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será vingado 77. Novamente Adão teve relações com sua... Ah, tá aí, ó. Então era irmã do Caim, né? Irmã deles. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho que chamou-se Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época, no nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ah, entendi. Então foi aí que começou no caso, as orações, né? Invocar o nome do Senhor. Senhor, me ajuda. Ô, Senhor Deus. Preciso da sua presença, entendi. Desde Adão a Noé. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. No caso, a criatura humana chamada homem, né? No caso, mulher e homem são homens. Aí separa o macho da fêmea, homem e mulher, entendi. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos depois que ele gerou Sete, e gerou outros filhos e filhas. Viveu no total 930 anos e morreu. Porra, 930 anos? Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois de Cainã, viveu 815 anos. Caraca, mano. Viveu 905 anos. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalel. Gerou filhos e filhas. Cainã viveu 840 anos. Gerou filhos e filhas. Ao todo viveu 910 anos, o Malalel. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos. Gerou outros filhos e filhas, vivendo total 895 anos. Jared viveu 962 anos, fez a mesma coisa, teve filhos e filhas. Então Jared teve um filho aqui que chamou Enoque também. E Enoque gerou Matusalém. O segundo Enoque, então, é pai do Matusalém. Segundo Enoque. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Então esse aqui, ó, esse segundo Enoque que andou com Deus. Os outros, tipo assim, viveram 800 anos e gerou filhos e filhas. Agora o Enoque, o segundo Enoque, pai do Matusalém, andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, esse segundo Enoque. Enoque, esse que viveu ao todo 365 anos, não está escrito aqui que ele viveu 365 anos e morreu. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O segundo Enoque. Aos 187 anos, Matusalém. Caraca, com 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Outro Lameque, né? Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Só um aqui que foi arrebatado, o Enoque, pai do Matusalém. 969 anos, cara, quase 1000. Aí esse segundo Lameque viveu
Aos 182 anos, esse segundo Lameque, filho do Matusalém, gerou um filho só. Deu o nome de Noé. Noé é filho do segundo Lameque e neto do Matusalém. Então, Noé é neto do Matusalém. O Lameque deu o nome do filho dele de Noé e falou assim: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, que é causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos. Gerou outros filhos e filhas. Então, todos eles acima, né? E o Noé tinha vários irmãos, vários, né? Filhos e filhas. Então, Lameque, pai do Noé, viveu 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé, 3 filhos. Caraca, com 500 anos, cara. Será que é os anos que a gente conhece como hoje? O dilúvio. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram-lhe filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhe agradam. Então disse o Senhor assim: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Eles foram heróis do passado, homens famosos. Vamos ver aqui, nefilins. Os nefilins eram anjos caídos. Ah, tá. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Heróis ou seja, não eram mais famosos, né? Anjos caídos, agora não são mais. Então, os anjos caídos, eles deviam ter a manifestação diferente de hoje, né? Ele devia atuar na Terra na forma humana, né? Assim, sem se apossar das pessoas, mas na forma humana. Porque falou negócio de filhos e filhas. Ou pode ser um entendimento de como se a pessoa estivesse mergulhando mais ainda no pecado, né? Esse entendimento aí. O Senhor viu que a perversidade pode ser a ver com desejo também. Esse negócio de nefilins. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então isso mesmo, esse negócio de se unir aos nefilins é isso. A inclinação dos pensamentos do coração era sempre somente para o mal. Eles estavam sendo convencidos, né? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então quer dizer que isso entristeceu a Deus, né? Porque as pessoas eram livres e estavam se inclinando somente para aquilo que era mal. E disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens
o homem que eu criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Eu acho que ele fala dessa maneira aqui só para a gente poder entender, né? Porque a gente entende essas palavras de se arrepender, entendeu? Fazer desaparecer. Então ele faz um texto aqui para a gente entender da nossa maneira humana aqui. Esse negócio de arrepender de ter feito e tal. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos esses seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. Eu vou destruir eles junto com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca. Faça um andar superior, um médio e inferior. Tinha 3 andares. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, grande e pequeno, que se move rente ao chão, eles virão um casal de cada a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé assim: entra na arca, Noé, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração aqui, ó. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando a água do dilúvio vieram sobre a terra. Ele tinha 500 quando fez os filhos e agora tem 600, né? Mais ou menos 100 anos depois. Noé, seus filhos, sua mulher, a mulher do filho dele entraram na arca por causa da água do dilúvio. Os casais de animais grandes, puros e impuros, aves, todos os animais pequenos, rente ao chão, eles vieram até Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado. Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra.
No dia em que Noé completou 600 anos, aniversário de Noé, um mês... Ah, não, aqui, ó. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas mulheres e as mulheres dos seus filhos, entraram na arca. E com eles entraram todos os bichos. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Repetindo, né? 40 dias, 40 dias durou o dilúvio. Não, pera aí, aqui em cima. Os animais que entraram foram macho e fêmea de cada ser vivo. Então o Senhor fechou a porta da arca, tá? 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. A água subiu e levantou a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra. Foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Cara, a água subiu tanto que cobriu todas as montanhas. Ó. A água subiu até quase 7 metros acima das montanhas. As montanhas não tem um elevado assim, então. No final da montanha, 7 metros para cima de água. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aqueles que sobraram, né? Rebanho, aves, selvagem, todas as pequenas criaturas e toda a humanidade que ficou lá. Tudo que havia em terra seca tinha as narinas e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todo mundo que sobrou morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como animais grandes, pequenos, aves, né? Tá, e só restaram que Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E as águas prevaleceram. Ah, tá. Então o dilúvio foi 40 dias e 40 noites, com o negócio de chuva. Só que ainda prevaleceram 150 dias que as águas prevaleceram sobre a terra. Entendi. Agora vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, 58 minutos de live, quase uma hora, hein? Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim desses 150 dias, né? As águas elas tinham diminuído.
No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Ararat, gente, acho que é na Turquia, né? No 17º dia do 7º mês, no dia 17 do mês 7, as águas... Como é que é? No dia 17 do mês 7, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Ararat é na Turquia. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Mês 7, mês 8, mês 9, mês 10. Mais 3 meses aí que a água ainda estava baixando, hein? E no primeiro dia do mês 10, apareceram o topo das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Aí o Noé ele soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois de soltar o corvo, Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície. Mas a pomba não encontrou onde pousar, porque as águas ainda não tinham liberado tudo, né? Por isso a pomba voltou para a arca, para poder pousar. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro. Noé esperou mais 7 dias ainda e soltou de novo a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Noé esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Ou seja, que ela trouxe um pedacinho de oliveira, quer dizer que já tinha chegado pelo menos no topo das árvores, né? A água já tinha baixado da montanha, depois baixou da altura das árvores que estavam no solo mais baixo que as montanhas. Aí a pomba não voltou, quer dizer que a pomba achou lugar para pousar. E coisas para comer também, né? No primeiro dia no primeiro dia do mês 1 do ano 601 da vida de Noé, primeiro dia, é difícil de entender, né? No primeiro dia, no dia 1º do mês 1 do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então, se aconteceu isso quando ele tinha 600, então ele ficou um ano boiando. No primeiro dia, no primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Então ele ficou um ano na água, né? Secaram-se as águas. Noé então removeu todo o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Lá no Monte Ararat, né? No dia 27 do mês 2, a terra já estava completamente seca. Então Deus falou para Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e a mulher deles. Faça que saiam todos os animais que estão com você, grandes, pequenos, tá? Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com a mulher, seus filhos e a mulher deles. Com todos os grandes animais, tá? Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, cada espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar
um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Eu nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Nunca mais ele vai fazer coisas dessa vez, né? Tipo dilúvio, assim. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão, enquanto a terra durar. Nunca mais amaldiçoarei a terra. Capítulo 9. Aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os filhos dele. Ele falou assim, ó, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Cara, o Noé, ele é filho do Enoque, que é filho de Matusalém. Matusalém é filho, quer dizer, Lameque é o filho do Lameque, né? Deixa eu ver aqui, eu já confundi. Os pais dele é Enoque e Edna. Ah, tá. Ele é filho do segundo Enoque. Ah, mas ele vai dar no final, ele vai cair em Caim. Ele vai dar em Caim mesmo. Porque se Caim não tivesse matado Abel, a gente podia saber se ele seria descendente de quem, né? Claro que é de Adão e Eva, mas será que poderia ser de Caim ou Abel? É isso que eu queria ver. Só que Abel morreu sem ter filhos, né? Outra coisa, será que se o Abel tivesse filhos antes de morrer, será que poderia existir alguma coisa tipo... Hoje em dia a gente tem os muçulmanos lá e os judeus, né? Porque os muçulmanos são... Eu esqueci qual que é a passagem, cara. Os muçulmanos são filhos de Isaac e Ismael, né? Os muçulmanos são descendentes de Ismael e os judeus vêm lá do Isaac, né? Um negócio assim. Aí será que Abel e Caim poderia ter também uma certa divisão dessa? Mas enfim, né? Vamos lá, vamos ver aqui o Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, tá? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Selvagem, aves do céu, criatura rente à terra, peixe, e eles estão entregues às suas mãos. Tudo que vive se move. Agora aqui, ó, tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei a vocês os vegetais. Agora eu dou todas as outras coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Não comam carne com sangue, porque o sangue que é vida, né? A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A todo aquele que derramar sangue, tanto que matar um animal ou matar um homem, eu pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Ou seja, você vai, você vai ter que, né? Você vai prestar contas se você matou animais ou pessoas, entendeu? Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado.
porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Entendeu? Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. E Deus disse a Noé, seus filhos que estavam com ele: olha, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Noé e seus filhos, hein? E com todo e a aliança também com todo ser vivo que está com vocês. As aves, rebanho doméstico, selvagem, todos os animais que saíram da arca. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Dilúvio é o quê? O dilúvio é tanta água que sobe as mais altas montanhas 7 metros de água para cima. Né? Isso é que é o dilúvio. Então, nunca mais houve um dilúvio. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, a aliança de Deus com todos os seres vivos, o arco-íris. Concluindo, disse Deus a Noé. Então, esse, o arco-íris, é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Todos, né? Cã é o pai de Canaã. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, aquela terra lá, o Canaã, que os israelitas viram, né? Canaã é filho de Cã. Se Cã é o pai de Canaã, então Canaã é neto de Noé. Então, colocou o nome da terra em homenagem a Cã, né? Aí esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu vinho, embriagou-se e ficou pelado, nu, dentro da sua tenda. Aí o Cã, que é o pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Noé bebeu vinho e embriagou-se. Igual o rei Xerxes lá, do capítulo passado que a gente leu o livro de Esther. Eles bebiam vinho e ficavam alegres, né? Noé bebeu do vinho, embriagou-se. O Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do pai, foi contar para os outros 2. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-a sobre os ombros e de costas para não verem a nudez do pai, e cobriram. Foram lá e cobriram o pai sem olhar, né? Vamos pegar a capa aqui. Leva lá. Aí cobriu, colocou sobre os ombros, pá, protegeu. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito,
Aí o Noé, né, depois que ele acordou da ressaca, aí ele descobriu e falou assim: maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Cã, escravos de escravos, será para os seus irmãos. E ele ainda disse, ó, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então os filhos contaram, né, para Noé, depois que ele acordou da ressaca, ele amaldiçoou o filho de Cã, o neto dele, né? Estou tentando entender aqui. Então Noé, é que esse negócio de família, complicado para mim. Então Noé, ele amaldiçoou o filho, foi lá e viu a nudez do pai. Aí no dia seguinte os dois contaram para Noé. Aí Noé chegou para um dos filhos dele, que é Cã, e falou: maldito seja o seu filho, Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Deve ter sido o que contou para ele, né? Sem deve ter contado sozinho. E seja Canaã o seu escravo, ou seja, o seu sobrinho vai ser seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Ah, então Jafé também contou, né? Então aqui é uma bênção, né? Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã teu escravo, seu escravo. Aí depois disso, né? Depois do dilúvio, o Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos e morreu. Bom, agora a gente vai ler o capítulo 10, para a gente poder encerrar essa live. Estamos com 1h17. Bom, estamos aqui, ó, Gênesis 10, o mapa das nações. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé. Então aqui é o nome dos filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 netos de Noé por Jafé. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Caraca, mano, aí eu fico perdido. Esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então, dos netos de Noé que tiveram filhos foram Gomer e Javã, ou pelo menos aqui só está falando desses dois, né? Que deles procede de Javã procede os povos marítimos, quais separam seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de nações. Estes foram os filhos de Cã. Então aqui vai ter a segunda leva de netos do Noé: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Esse Canaã que foi
o amaldiçoado, né? E esses foram os filhos de Cuxi, então bisneto de Noé. Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E aqui, ó, esses foram os filhos de Ramá. Tataraneto, trineto, né? De Noé, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. O primeiro homem poderoso na terra se chama Nimrod. Cuxi era então neto de Noé. Cuxi. Se Cuxi era o filho, se Cuxi era neto de Noé, Nimrod é bisneto de Noé. Nimrod foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Onde fica Sinear? Onde fica Sinear? Pô, Mesopotâmia, mas aonde, né? Sinear, Sinar, Sinear. Ih, será que é o Sinai? Entre os rios. Mesopotâmia significa entre os rios. Esse antigo país é agora conhecido como Iraque. Então é no Iraque, né? Nimrod então foi um rei lá no Iraque, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria. A Síria hoje é a Síria, né? Onde fundou Nínive, ou o nome da outra cidade que ele fundou, Reobote-Ir, e fundou Calá também. Então aqui o Nimrod, ele foi embora, né, para outro lugar, foi para a Síria e fundou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E também tem uma outra cidade aqui que ele fundou, chama Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, gerou os Anamitas, gerou os Leabitas, os Naftuitas, Patruzitas, Casluitas, de quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e gerou Et. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. Então esse negócio de cananeu é porque Canaã é o neto do Noé. Neto do Noé. Cananeus foi o neto que Noé amaldiçoou, por isso que tem esse negócio de clã cananeu, né? Como também os jebuseus, amorreus e os girgazeus, heveus, arqueus e sineus, arvadeus, zemareus e os amateus. É o nome dos clãs que se geraram, né, a partir dali. As fronteiras de Canaã, da terra Canaã, né, estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, que é o nome da cidade Gerar. Chegavam até Gaza e de lá prosseguiram até Sodoma e Gomorra, Admar, Zeboim, chegando até Laza. Então aqui eles já estão dentro de Israel, né?
Estes são os descendentes de Cã, conforme seus clãs, línguas e territórios e nações. Sem é o nome do irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hul, Hul, Jéter e Meseque. Arxafade gerou Salá. Filho, então é neto de Sem. Salá gerou Eber, bisneto de Sem, filho de Noé. Eber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. E seu irmão se chamou Joctã. Então é o trineto de Sem. 3 vezes, né? 3 gerações. Joctã gerou Almodá, Salef, Hazar-Mavé e Gerá. Não, tem mais filho aqui, ó. Almodá, Salef, Hazar-Mavé, Gerá. Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, 10 filhos. Ofir, Avilá e Jobabe, 10, 11, 12, 13 filhos. Todos esses foram filhos de Joctã. Então, até 4 vezes, né? Tataraneto de Sem. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs, línguas e territórios. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Tá bom, gente? Então, nós lemos aqui o Gênesis, né, do 1 até o 10, tá? Amanhã a gente vem aí a partir do 11, capítulo 11 do Gênesis. Valeu? Se você está participando aí no offline, pode deixar seu comentário, tá? Amanhã a gente volta aí às 11 horas de novo. Beleza? Ó, 1h30 de live tá bom, né? 00:18. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Vou nessa.